Boa noite, pessoal. Segunda-feira, né, dia dos Livros dos Espíritos. Estamos chegando no final, né, do nosso terceiro ciclo, da terceira parte do Livro dos Espíritos, né, da conclusão do fechamento das leis morais, que eu disse para vocês que é o capítulo mais importante, capítulo 12º. Só faltam duas perguntas que caracterizam exatamente dois subtítulos, né? Então, hoje começamos na pergunta 918, vamos fazer a 918 e a 919. E encerramos a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? A partir da 920, nós abrimos, então, a quarta parte do Livro dos Espíritos, que para nós aqui da sociedade corresponde ao quarto ciclo. Bom, então, antes de mais nada, vamos todos nós unidos por um objetivo, pela uma intenção comum, buscarmos, nesse momento, uma reflexão interna um pouco mais aprofundada, um pouco mais de verdade para conosco mesmos, um pouco mais de análise do nosso próprio coração, da nossa maneira de ser e de viver, a fim de que essa grande verdade seja superior às palavras, muitas vezes efêmeras, que nós emitimos, e que não corresponde a uma realidade de ser e de viver, que é a maior prece que existe nos dado, exemplificado por Jesus, que não fazia uma regularidade formal desse tipo de coisa, mas a sua própria existência era uma prece viva, né? Ele executava preces em momentos específicos e especiais, quando ele se voltava diretamente para Deus, né? Então, que isso seja uma grande reflexão, uma grande orientação, um grande caminho a ser por todos nós percorridos, na direção efetiva da transformação, da mudança, que vocês vão ver que o fechamento desse capítulo, na última pergunta que nós vamos fazer nessa noite, vai falar exatamente sobre esse tipo de conteúdo. Ok? Então, feito isso, nós vamos para o capítulo 12º, da perfeição moral, subitem, características ou caracteres do homem de bem, pergunta 918. Diz ela então assim, ó: por que indícios, né? Por que características, né? Maneira de ser, tá? Que a gente, observando em alguém, se pode, a partir disso, reconhecer nessa criatura o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. Então, notem que ele está falando aqui de progresso real, porque a gente pode ter muitos progressos, né, que colimam, que objetivam na direção de desenvolver o progresso real. Mas por que real? Tem como ter base concreta essa afirmativa? Tem. Tem assim, ó, tudo aquilo que é transitório, os conhecimentos humanos, por exemplo, são transitórios. Verdades de hoje são derrubadas daqui a 50 anos. Leis se modificam continuamente, leis humanas. Conhecimentos humanos se modificam constantemente. Características, estruturas sociais, tudo muda dentro do tempo. Então, não é um conhecimento, uma estrutura, um progresso real. É um progresso que aparente, que serve como base momentânea para produzir alguma coisa que vai ser definitiva. O que é definitivo é real. O que é transitório não é real, é encaminhamento. Então, dessa maneira, a gente pode entender a natureza da pergunta. Então, o que determina, qual é a característica, né, que indica que existe realmente uma coisa que é definitivamente no ser, que o caracteriza? É essa a natureza da pergunta. Como que a gente pode saber que realmente nós já adquirimos, estamos estabelecendo alguma coisa que é definitivamente em nós, que é real? Então, vamos à natureza da resposta. O espírito prova a sua elevação quando todos, não é alguns, é todos, os atos de sua vida corpórea, quando ele está encarnado, representam a prática da lei de Deus. Mas o que é a prática de lei de Deus? Será que a prática de lei de Deus é o decálogo? É os 10 mandamentos? A gente já sabe hoje que não. Tanto que Jesus aperfeiçoou o decálogo. Resume o decálogo
né? Que era uma coisa que foi trazida por Moisés, necessário no momento e nas circunstâncias da compreensão e das características de um povo, mas que ele era muito mais formal do que essencial. E Jesus traz uma coisa que é muito mais essencial. Bom, o que é esse essencial que Jesus resumiu? Que é o amar a Deus, ou viver a prática da lei de Deus. É o quê? O respeito da natureza que existe na existência e na vida. Então, o que existe na existência e na vida? A relação para com tudo o que existe, inclusive para si próprio. Quando o indivíduo segue nessa direção, ele está praticando uma lei evolutiva. Consequentemente, se ele pratica uma lei evolutiva que é emanada do próprio Criador, ele pratica a lei do Criador. Isso é que é prática da lei de Deus. E quando, aí que vem o detalhe, que a gente pode ter dúvida em relação à primeira. Quanto à segunda parte, não tem. E quando, antecipadamente, já aqui e agora, compreende a vida espiritual. Como é que a gente mede, mensura a compreensão da vida espiritual? O centro espírita tem uma característica que propicia esse tipo de experiência. Uma relação direta com a vida espiritual. O que é a vida espiritual? A manifestação dos desencarnados. Em todos os degraus. Com as variadas características. Quando a gente consegue compreender, lidar, dominar, ter clareza em relação a tudo isso, é porque a gente antecipadamente, ou seja, já e aqui agora, não estamos desencarnados, compreendemos essa vida desencarnada. Ok? Então, essa clareza de entendimento, de relação, que é confirmado na prática, porque a teoria sempre propicia dúvida do domínio ou não, a prática nunca, né? E se estabelece a elevação do indivíduo. Por quê? Porque ele está muito mais relacionado, é prioritário na sua existência esses valores, que ele desenvolve, que ele busca e, consequentemente, tem. Né? Antecipando dessa maneira o seu entendimento para o seu processo de ingresso nessa vida espiritual. Nós seremos, na vida espiritual, exatamente a continuidade daquilo que somos agora. Se agora somos presos aqui, mesmo que a gente venha no centro espírita, não interessa. Se o nosso mundo é aqui, se as nossas visões, as nossas compreensões são aqui, quando a gente morrer, não vamos dar salto de qualidade. A maneira de pensar, a maneira de se relacionar, a maneira de se ter dentro de si as coisas serão essas. E por isso que existe uma dificuldade no pós-morte. Essa dificuldade é oriunda exatamente de toda uma transição de quê? De maneira de pensar, de se relacionar, de se desenvolver com todo esse novo. Por isso, novo, não é uma coisa que já estava pré-estabelecida. Esse novo meio, ou essa nova estrutura de vida, que é a vida espiritual. Então, notem que ele caracteriza muito bem aqui a situação. Então, nós temos a oportunidade de testar isso? Temos. E o que se faz na grande maioria? Se foge disso. Ok? Mas vamos à continuidade, então, da natureza do comentário de seu Allan Kardec, então. Verdadeiramente, ou seja, em verdade, em realidade, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei. Se não fez mal. Só isso? Não, e agora vem o mais difícil de todo. E se fez todo, não é algum, é todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejaria que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. E aí é uma coisa que nós temos que pensar muito. Quais as reais motivações e objetivos que nos caracterizam? Nós que estamos aqui. Não é para, no pós-morte, para a colônia espiritual, para se dar bem, esse tipo de coisa? Será que não tem nenhuma vírgulazinha disso? Será que nós fizemos o bem pelo bem? Se nós fizemos o bem pelo bem, me parece que seria uma coisa rotineira, usual e sem esforço. Porque seria um convencimento. Seria um estado desenvolvido, não é? Nós falamos tanto do Chico, olha como que Chico vivia. Ele fazia esforço para fazer as coisas? Era difícil? Bom, sem contar com qualquer retribuição, e agora vem o detalhe.
e sacrifica seus interesses. E aí é que eu quero ver. E aí é que a coisa pega. A justiça. Que justiça? Justiça representa igualdade para com todos. Não é isso a ideia da palavra justiça? Então, sacrifique seus interesses pessoais em relação às estruturas coletivas. Novamente, vamos lembrar o Chico. Como é que o Chico vivia? Mas o Chico é bom para citação, né? Para exemplo. Como elemento de referencial, não. Então, o que a gente faz? Como a gente sempre faz com todas as coisas que a gente não vivencia, a gente coloca num patamar muito acima. Né? Endeusa. É o termo, né? Por isso que o termo é próprio, né? Endeusa, torna um Deus. Tá? É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crença. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito de que ele cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus que lhe deu também lhe pode tirar. Então não é preso delas, não é prisioneiro delas. Tá? Se sob sua dependência a ordem social colocou outros homens, então ele tem uma cadeia de comando, seja por que razão for, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade, então não prescinde da autoridade, tem que ter autoridade, num mundo de condições diferenciadas, evidentemente que é necessário haver autoridade. Tá? Mas como é canalizada e usada essa autoridade? Essa é a questão. Tá? Em que sentido? Com qual propósito essa autoridade é utilizada? Que é o que ele vai definir agora. Para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Então, o que ele faz? Ele orienta no sentido de fazer progresso, mas usa da autoridade necessária, porque a grande maioria capitula, foge. Né? Então não é esmagar, mas também não é largar de mão. Né? É indulgente para com as fraquezas alheias, releva, fica chamando a atenção constantemente no sentido de que a criatura tem capacidade e deve, na realidade, acabar com elas, porque sabe que também precisa de indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. O que é vingança? Vingança não é um ato, um sentimento. O ato será decorrente do sentimento se houver condições para a manifestação. Muitas vezes não existe a condição. É impedido por circunstâncias materiais. Mas se simplesmente ele tem o quê? Esse conteúdo interno vingativo, ele já está inserido no contexto. Por isso que Jesus falava em pecado por pensamento. Ah? A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Ah? Então, como é que funciona isso? Parece que olhando dessa maneira, parece que é uma troca. Não, a ideia de perdoa, no sentido como será perdoado, é que o sentimento que é desenvolvido de perdão é o mesmo que ele transmite e desenvolve dentro de si. Como a lei está inserida em si, não haverá, na realidade, culpabilidade. E se não há culpabilidade, não há tormentor. Então, notem que a fórum íntimo, fundamentalmente, o indivíduo depende única e exclusivamente de si. Ele pode estar cercado de acusações. Mas se elas não forem reais, se ele não tiver inserido naquele contexto, e aquilo tudo seja opinião dos demais, ele não será atingido por isso. Por quê? Porque ele terá equilíbrio. Então é nesse sentido que está sendo colocado isso. Né? Lembre-se, aonde que está a lei divina inserida? Na consciência. Então é aí que todo o mecanismo funciona. Mas por que a gente cede por pressão e característica externa? Como dizia minha mãe, quem não teme é porque não deve. Quando teme é porque deve. Isso é claro. Respeite, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem.
como quer que os mesmos direitos lhe sejam concedidos. Então é o equilíbrio do comportamento, entendendo a natureza da vida, e isso é aplicado para si e para os demais. Simplesmente isso. Se nós entendermos isso, nós vamos cair no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo por ti mesmo. E na segunda, para quem não entende, te coloca no lugar. Se tu não te colocar, a vida vai te colocar dentro do tempo. O mal rico não nasce pobre. Pois é. É essa a ideia. Estamos inseridos nisso? Mais ou menos? Mais para menos? Como é que nós somos? O que adianta eu dizer que eu vou no centro espírita, não sei quantas vezes, faço isso, faço aquilo, trabalho naquilo, trabalho naquele outro. Estou falando do interior. O que vai sobreviver não vai ser esse monte de coisa que a gente está fazendo. Isso aí vai ficar tudo por aí. O que vai sobreviver é o nosso psiquismo, se vocês querem assim. Não querem falar da palavra espírito, que é mais fácil de entender o que é o espírito, que é o psiquismo? Entenda isso, vai sobreviver o psiquismo. Esse psiquismo, com as suas características, é que vai dar continuidade à estrutura existencial. Com conflito ou sem conflito. Como eu vou ter que me adaptar a uma nova circunstância, né? Já que se eu não tenho conhecimento dela, os problemas são inerentes a partir disso tudo. Se eu já tenho entendimento, já passo a viver desde aqui, dentro desse sentido, não terei grandes transições. Não haverá essa condição brusca de transição, que é aquilo que gera então, os nossos conflitos, as nossas dificuldades, porque põe para fora, em realidade, tudo aquilo que nós cultivamos. Ok? Que é o que a gente estuda com o nome de estado de perturbação espírita. Bem claro? 919, a pergunta que fecha tudo isso que nós vimos até agora e fecha explicando o objetivo e a natureza do livro dos Espíritos. Conhecimento de si mesmo. Se vocês pegarem lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um estudo sobre a doutrina socrática, ou de Sócrates. Deem uma olhadinha lá, deem uma olhada. Sócrates é que propôs essa ideia fundamental do conhecimento de si mesmo, originalmente. Então, 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem, a criatura humana, de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do conflito, do erro? Como é que a gente progride mais rapidamente? Pronto, está mais fácil. Como é que eu posso? Ora, só pensar. É só eu me olhar e analisar o que me falta e o que eu mantenho de erro. Se eu ir na direção de consertar isso, eu termino com os elementos, as motivações, as razões que me fazem ficar preso a coisas que me dominam e esclareço aquilo que eu não compreendo. São duas grandes coisas que a gente tem que fazer. Nos falta conteúdo, a gente não é perfeito, então a gente tem que desenvolver esses conteúdos, crescer e, ao mesmo tempo, superar aqueles laços que nos mantêm a conflitos, que têm normalmente origens passadas e muitas vezes mantidas também desenvolvidas aqui agora. Se eu fizer tudo isso, eu tiro de mim as razões que determinam o quê? O meu atraso evolutivo, os conflitos, as dificuldades. Como é que eu posso fazer isso? Somente conhecendo e olhando cada vez mais profundamente o quê? A minha própria natureza. Então, quanto eu mais compreender a minha natureza, mais eu sei o que me falta. E mais, quando eu fizer esse exercício, eu vou descobrir as maneiras de como fazer isso, porque eu vou entender as razões que me levam a tudo isso. Que é a grande finalidade da doutrina espírita. Que é o próprio ser, o progresso do próprio ser. Mas vamos à natureza da resposta, então, aqui. Um sábio da antiguidade, Volo disse, conhece a ti mesmo. Quem é esse sábio? Sócrates. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Mas vamos adiante. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, ou seja, desse axioma. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, como é que eu me conheço? Por que é difícil eu me conhecer? Porque eu minto para mim. Não vou fazer volta. Eu minto. Eu encontro resposta. Quando Jesus disse, não é possível servir a dois senhores, e ele explicou, disse, isso é contraditório. Duas coisas de natureza opostas não podem conviver. Não tem como, uma é contrária à outra. Como é que é? E o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso.
Eu quero fazer o impossível. Eu quero, como espírito imortal, que está descobrindo que sou um espírito imortal, que existe um processo evolutivo, que existem processos que são cíclicos, né? Que exatamente eu paro, eu começo onde eu parei, né? Por isso é que existe esse processo contínuo, que se chama pluralidade das existências, que visa exatamente me dotar da condição de sofrer as experiências que vão me fornecendo novos entendimentos e também vão me fornecendo as experiências necessárias a eu me dar conta de si mesmo. Mas o que eu faço em relação a isso? Eu nego. Eu fujo. Por quê? Porque eu estou encharcado, dentro do meu psiquismo, de ideias oriundas do passado. Até aí tudo bem. Só que nós estamos vivendo uma época que as coisas são muito claras. Dá para entender que vem do passado. Dá para entender tudo. O problema é que eu quero manter. Esse é o problema. O problema é quando eu tenho que escolher, eu escolho o boi. E o boi é transitório. O boi morre. O boi desaparece, seja de que natureza for o boi. Todo boi é transitório. Todo boi passa. Ah? Então eu troco o definitivo pelo transitório. Quando eu faço isso, eu me atrelo, eu me amarro ao transitório, em detrimento do definitivo. E evidentemente que se eu faço isso, eu me atrelo ao quê? A um estado de visão mais curta, mais limitada, mais cega. Emocionalmente eu não cresço. E, consequentemente, eu fico com aqui a decorrência natural dos conflitos que tudo isso estabelece. Ah? Então, qual o meio de vencer tudo isso? Nós já estudamos. Se não me engano, é a negação de si mesmo, né? Abnegação. Mas o que é negar o próprio eu? Mas o que é o eu, se não o ego? Inclusive, em psicologia, em psiquiatria, se vocês quiserem, a figura do eu não é o ego? O eu dominante, a sombra? Pensem. Mas vamos lá, para não ficar falando muito, né? Vamos à natureza da resposta. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ah? Quem é que responde isso? Vamos lá no final lá para ver. Ó. Quem é o cidadão? Santo Agostinho. Então Santo Agostinho diz assim, fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. No final do dia, né? Quando chegava lá na minha casa, que eu ficava lá, ia me deitar, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista, dava uma olhada em todo o meu dia a dia, né? O que fizera, e perguntava para mim mesmo. Se eu não estava faltando alguma coisa, algum dever, que eu deveria ter feito de outra maneira. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Uma análise justa e isenta de fugas e de justificativas. Não era questão do que os outros achavam. Era a relação de compreensão que eu tinha para com o meu comportamento dentro da existência. Não era pressão alheia, não era o que os outros diziam. Era a minha análise da coisa. É isso que ele está dizendo. Uma análise não calculista, uma análise verdadeira. Tá? Não direcionada apenas para os meus interesses, para a minha família, para as minhas coisas. Uma análise muito mais ampla, envolvendo tudo e todos. Ok? Foi assim que cheguei a me conhecer. A ver o que em mim precisava de modificação, de reforma. Se faz isso? Ou o consumismo comportamental nos engole? E depois a gente vem para o centro espírita. Pensem. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações, chamasse, evocar é chamar, né? Todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse a si mesmo, perguntasse para si, sem mentiras, né? O bem ou o mal que houvera feito. Já começa uma questão aí, né? Se o sujeito sempre tem a ideia que ele nunca fez o mal, aí não tem como. Porque pelo estado de imperfeição que nos caracteriza todos nós vamos ter parcelas de erro, consequentemente de mal. Então, todo aquele que parte do pressuposto que ele nunca fez nada errado, que ele nunca está errado, acabou-se o senso crítico. Ah?
Porque se ele não tem nada errado, ele é perfeito. Se ele é perfeito, o que ele está fazendo aqui? É uma grande pergunta, né? Bom, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Por quê? Porque acreditem, diz o Espírito, porque crede-me. Deus o assistiria. Ele não está dizendo, mas ele está dizendo que é Deus. De que maneira? Através das leis divinas. De que maneira? Ora, aquele que não mente para si mesmo, vê claro. Ele está entrando na direção daquilo que Jesus disse. Eu vos fornecerei a verdade e a verdade vos libertará. Estão falado isso, né? Atualidade. Mas o que é isso? A verdade liberta de quê? Da mentira. A verdade só liberta da mentira. Ela é o oposto da mentira. Então pensem, o problema é de autoanálise. A gente é muito rigoroso para com os outros e pouco rigoroso ou nenhum rigoroso para conosco mesmo. Então notem que vir nos centros espíritas não determina ninguém bom senso, nem verdade. Por isso que a gente tem que ter prática, como nós vimos anteriormente. Desculpa que esse negócio cola aqui e atrapalha, né? Vou ter que ficar assim. Então, se a gente utilizasse a parte prática, os fracassos, as situações daquilo que nós vamos realizar e não funciona, nós deveríamos fazer uma relação direta. Não está dando certo, eu tenho coisas erradas. E aí eu vou começar a procurar essas coisas erradas. Depois não adianta eu ficar só na teoria superficial da coisa errada. Ela tem que me incomodar. Ela tem que me incomodar a tal ponto que me leve a uma pressão de mudança. Porque se eu simplesmente fico na constatação intelectual pelo fracasso, que naufragou o meu planejamento de salvação, porque é um planejamento de salvação, eu fico deprimido, eu não consegui, então eu não vou, não é mais céu, né? A colônia espiritual, ou qualquer outra coisa. No pós-morte eu não vou estar bem. Esse é o raciocínio. Esse é a relação emocional. Eu deveria ficar chateado, porque aquilo que eu deveria fazer dentro da vida eu não estou fazendo, mas isso cai para segundo plano. Eu fico muito mais preocupado comigo mesmo. Digo que não, mas fico. Aí me deprimo, fico mal. Mas a grande questão é assim, como é que se isso tudo me incomoda tudo, como é que eu posso voltar semana que vem igual? É uma pergunta que eu faço para vocês. Então, qual foi tamanha incomodação a um nível que gerou necessariamente alguma mudança efetiva na minha maneira de ser, a ponto que na próxima semana eu chego com outras características. Não totais, não é possível dar um salto de qualidade. Mas se eu chego com as mesmas características, fazendo as mesmas coisas, é porque eu sou absorvido no dia a dia por essas coisas muito mais do que os conflitos que eu vivo momentaneamente aqui. Então notem que Santo Agostinho corria atrás da coisa. Ele estava interessado efetivamente nisso. E por estar interessado, era verdadeiro. Aí que nós temos que entender a relação de sintonia espiritual. Os espíritos investem naqueles que investem em si mesmo. Porque um espírito elevado é burro. Como é que ele vai investir em alguém que não investe em si mesmo? Como é que eu vou convencer ou julgar alguém que não quer me escutar? Ele quer o resultado, mas ele não quer o meio. Então ele quer fazer alguma coisa por troca, para se dar bem. Então, efetivamente, com o espírito elevado, que não é burro, que entende que nós estamos inseridos dentro de um processo evolutivo, nós temos que evoluir. E simplesmente, se ele vai dizer isso para nós, como nós não pensamos assim, não sentimos assim, é como se ele não existisse. Façam a experiência. Peguem essas obras que tem, tão marcantes, que muitas delas dizem que foram adulteradas. Peguem os originais antigos, da Vinha de Luz, o Pão Nosso e tantas obras. Peguem um, bote na sua cabeceira ali, chega no final do dia ou de manhã, abre aleatoriamente e vê o que cai ali dentro, vê que está aquilo ali, é uma mensagem de autoenquadramento. Pode ser que no início a gente não tenha nenhum tipo de sintonia, não saia, mas com o passar do tempo aquilo vai começar a vir. E vocês vão ver que vem uma paulada nos dedos normalmente. Mas o quanto de sério a gente leva tudo aquilo? A gente acha muito bonito, né? Mas aquele bonito
está sendo direcionado para nós. Aí se a gente não faz isso, o que a vida acaba fazendo no passar do tempo? Com os desequilíbrios que a gente desenvolve? O caos que nos caracteriza. Então, olhem bem. Voltando aqui, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que haverá feito, rogando a Deus, o seu anjo da guarda, que o esclarecesse, grande força adquiriria. Por quê? Porque eu estou transformando o meu interior. De autoenfrentamento. Então não é mais aquela fuga, aquela justificativa que eu sempre tinha. Eu estou mudando de posição. Por isso que eu estou desenvolvendo grande força. Tá? Para se aperfeiçoar. Por quê? Porque, crede-me, Deus o assistiria. É uma afirmação. O Espírito não está mentindo. É real. Tá? Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito. E com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Então, vou repetir. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e que com objetivo procedesse em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que feito por outro, censurareis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousareis a confessar. Perguntai ainda mais. Se aprover a Deus chamar-me nesse momento, se eu morrer agora, teria o que temer do olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Tenho o rabo preso? Devo alguma coisa? Tenho noção que fui passional? É a questão. Esses tormentos, se existentes, serão sobreviventes. E aí, não tem mais mecanismo de fuga que a gente constrói no dia a dia. É outra sociedade, é outra relação. Desmanchou-se essa nossa estrutura, essa nossa relação. Ok? Examinai o que pudestes ter obrado. Então, analisa tudo detalhadamente, sem mentira. Tá? Contra Deus, depois contra o vosso próximo. Contra a vida, contra ti mesmo, contra os demais. E, finalmente, contra vós mesmo. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Ok? O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual, sem mentiras. Então, vamos pegar o conhecimento de si mesmo e vamos colocar além dele o reconhecimento de si mesmo. Mas direi, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não há aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real. Não estou fazendo nada demais. Vou lá para o centro espírita em tal e tal horário, faço tal e tal coisa, o resto eu tenho direito. E isso é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode vos iludir. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma dessas ações, inquiri como a qualificaria se praticado por uma outra pessoa. Se a censurareis noutro, não na poderia ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Então, o que é isso? Não. Mas se eu estivesse fora e olhando, eu acho justo que eu, na realidade, eu faço tal coisa, então eu tenho direito àquilo e àquilo outro. Essa é uma condição de normalidade, de desculpa e de fuga. Vamos pegar uma pessoa aflita, que está com dor. E que ela quer desesperadamente socorro. E aí ela vem buscar o socorro. E ela chega e não encontra esse socorro. Ou porque o sujeito não está, ou porque o sujeito não desenvolveu essas condições. Vamos nos colocar no lugar dele. Como é que ele vai pensar? Ele vai sair daqui descrente, desmotivado, arrasado? Eu estou me colocando numa situação adversa. Para desmanchar com meus floreados de justificativa. Não é isso?
Mas aí eu penso assim, mas por que será que eu não adquiri essas condições? Por que eu não desenvolvi? Aonde que está o meu boi, o meu coração, onde que está a prioridade? Quantas horas, vamos fazer uma conta matemática simples de ser feita, eu me dedico para tais valores. Eu não preciso estar aqui dentro, mas eu posso estar aqui dentro de coração, os valores que tudo isso representa. Porque não é corporeamente que a gente faz as coisas, é emocionalmente. Mas qual é o meu reino? Onde está o meu foco de importância dentro das coisas? Efetivamente, que quem muito se dedica, muito colhe. Pela condição natural da própria dedicação. Aumenta o grau de experiência, aumenta o grau de o quê? De aproveitamento. Se é verdadeiro, se o sujeito não está dividido, se a cabeça dele, o corpo está ali, mas o coração está em outro lugar. Aí ele está integrado, aí ele aproveita, aí ele cresce. Não é? A gente fala tanto desses médicos famosos, né? Olha o nível de dedicação dele para esse tipo de coisa. Olha as experiências que eles vão galgando nisso tudo. Olha o que eles vão incorporando à própria estrutura pessoal. O termo nem é próprio, né? Incorporando, né? Mas funciona para ele. Então, o que eles vão, na realidade, integrando a si próprio. Né? Bom, seguindo. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Por quê? Porque o inimigo não passa melzinho nas coisas. O inimigo é crítico ácido, mas verdadeiro. A relação com os espíritos inferiores é ótima, se eu posso assim me expressar, por causa disso, porque eles não têm papas na língua. Eles vão dizer o que é e muitas vezes o que não é. Cabe ao critério de quem está envolvido se enquadrar no que deve. E não ter culpa por onde. Não tem. Mas é com eles que não têm papas na língua é que a gente descobre a nossa própria relação para com a vida. Se nós tivermos esse equilíbrio interior de não culpa, nós vamos dizer para ele, olha, isso é verdadeiro, isso não é. Por causa disso, disso e disso. Agora, se nós tivermos dúvidas ou conflitos, não vai funcionar, porque não é questão da boca, é questão do coração, como dizia Jesus. Porque o que sai pela boca vem do coração. O que é o coração? O órgão, o músculo? Ou os valores? Então, seguindo adiante. Porquanto esses, os inimigos, nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Então, esse amigo não é tão amigo assim. Ele está usando a palavra amigo para essas relações que nós temos, de uma forma geral, que não nos criticam nunca. Busque, procure, consequentemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído de desejo. Tem um qualificativo aqui, não é qualquer desejo, é um desejo sério, real, efetivo, de melhorar-se. A fim de extirpar de si as más tendências, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Faça um balanço pena de alguns esforços. Sei haver muitos que dizem ser positivo, ser concreto, missível, o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendeis esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio dos fenômenos capazes de ferir-vos o sentido. O que é isso? Fenômeno de efeito físico. Foi como tudo começou, movimento de mesas e coisas desse tipo. E agora vos damos instruções, que é a natureza do próprio livro, que são esclarecimentos. E agora, olhem em detalhe. Que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Não é alguns. É todos aqueles que se relacionam com ele. Esse o objetivo que ditamos o livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Claro
Eu acho que mais claro não pode ser. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais detalhadamente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos. Unicamente por não procurarmos, analisarmos a natureza, o objetivo e o motivo dos nossos atos. A forma interrogativa de pergunta, de inquirir, tem alguma coisa de mais exato, de mais preciso, de qualquer afirmação, de qualquer citação, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. A forma interrogativa, exige respostas o quê? Totais, categóricas, por um sim ou por não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que não outros tantos argumentos, justificativas, razões, fugas pessoais. É pela soma que derem as respostas que poderemos concluir, computar a soma do bem ou do mal que existe em nós. Chegamos ao final. Terminamos aqui. Não vou abrir o outro, porque abre um assunto completamente novo. Era isso por hoje. Na quarta-feira estaremos de novo aqui com o Livro dos Médiuns, né? Estamos aí vendo, esperando de vocês, o retorno de vocês. Parece que a técnica da semana passada derrubou a minha interrogação sobre os assuntos, do conteúdo do que vocês preferiam. Então, de novo, estou fazendo para vocês aqui uma relação em relação a tudo isso que nós temos feito. Até eu sempre me esqueço, o pessoal sempre me pede para vocês se inscreverem, marcar lá a parte lá do sininho, aquela que, sem o bom ou mal, façam isso tudo com a maior liberdade, com a maior naturalidade, e nos devolvam, via o e-mail, via o WhatsApp, o que vocês estão achando disso tudo? E nós estamos abrindo a perspectiva para quinta-feira, para nós fazer uma live especial sobre um assunto determinado. Eu até propus para vocês, uma ideia que eu acho que é um assunto bem em voga, sempre está, que são relações afetivas e traições. Mas qualquer outro subtítulo dessa maneira, vocês podem propor em função da média de interesse que nós iremos construir. Ok? Então era isso por hoje. Segunda-feira a gente está de volta. Vamos ver aonde que nós vamos fazer agora a parte do Livro dos Espíritos. Se nós vamos fazer lá o início que nós não fizemos, quando nós começamos as transmissões, estava na pergunta 182 ou 183 por aí. Se nós vamos fazer essa parte ou se nós vamos fazer qualquer outra parte. Era isso, pessoal. Fiquem em paz, se tranquilizem. Estaremos de volta unidos na quarta-feira e segunda iniciaremos uma nova jornada. Que a paz esteja convosco. Até a nossa próxima oportunidade.